A existência de um mundo invisível se acha claramente revelada nas escrituras sagradas. Há uma tendência moderna e crescente para a incredulidade na existência de espíritos maus, e os santos anjos são considerados por muitos como espíritos de homens que já morreram. No entanto, a palavra de Deus nos apresenta provas inquestionáveis de que os anjos se constituem numa classe de criaturas superiores e diferente da humanidade. Em Hebreus 1:14, encontramos a seguinte definição dos anjos: não são todos eles espíritos ministradores, enviados a servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos, portanto, são seres espirituais. Embora não possamos compreender com totalidade o que isto significa, ao pesquisarmos a Bíblia, suas atividades e características, podemos ter uma ideia do que possa ser um anjo. Os anjos são criaturas. De acordo com a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 15, é destacado que apenas Deus detém a imortalidade. Portanto, os anjos não possuem vida eterna em si mesmos, sendo seres criados. A Bíblia não especifica o momento de sua criação, mas indica que foram trazidos à existência antes da formação do nosso mundo. Os anjos não são seres humanos. Conforme indicado no Salmo 8, 4 e 5, embora a humanidade tenha sido criada com glória e honra, foi constituída ligeiramente inferior a anjos. Isso estabelece com clareza que os anjos são distintos dos seres humanos. Além disso, os anjos são caracterizados por possuir grande poder e exercer um ministério em prol da humanidade. Quanto ao número de anjos, a Bíblia faz referência a milhões e milhares de milhares deles. Apocalipse 5:11. Seria fascinante acompanhar um dia de atividades de um anjo. Nossa compreensão das extensas tarefas que esses seres executam ainda é limitada. Uma abordagem consiste em reunir relatos bíblicos que descrevem suas ações, criando um quadro das ações dos anjos. Esse panorama revela o profundo cuidado de Deus por seus filhos. Os anjos são obedientes às ordens divinas, como destacado em Salmo 103:20. Eles serviram a Jesus durante sua vida terrena, conforme mencionado em Mateus 4:11 e Lucas 22. Além disso, desempenham um papel essencial na proteção do povo de Deus. O Salmo 34:7 nos assegura que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Outra promessa encantadora pode ser encontrada no Salmo 91:11. Pois ele dará ordens a seus anjos a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Que pensamentos maravilhosos! Saber que nunca estamos sozinhos e que podemos contar com a presença de um anjo nos momentos em que mais precisamos de amparo e proteção. Os anjos também têm a função de registrar todas as ações humanas. Isso é evidenciado no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 10, que descreve uma cena do juízo de Deus sobre os habitantes da terra. Nessa visão, são mencionados livros onde todas as nossas ações são minuciosamente registradas. Esses seres celestiais anotam com incrível precisão todas as atividades dos seres humanos. Cada esforço construtivo, todo ato ou palavra benevolente é meticulosamente inscrito nos registros celestiais. Da mesma forma, as palavras prejudiciais, os atos egoístas e as ações pecaminosas são igualmente documentados. Portanto, tudo o que fazemos ou deixamos de fazer está registrado nos livros do céu. Quando chegar o momento em que Deus revelará todas as obras para o julgamento, esses livros serão abertos, e tudo o que estiver registrado servirá como testemunho para a vida eterna ou para a condenação. Outra informação notável na Bíblia sobre os anjos é que eles acompanharão Jesus em sua segunda vinda. Quando Jesus retornar a este mundo para recompensar cada pessoa de acordo com suas ações, ele virá na companhia de todos os seus anjos. Isso é mencionado em Mateus 24:31 e 25:31. No dia da volta do Senhor, será incumbência dos anjos reunir os escolhidos de Deus, aqueles que foram salvos ao longo da história, para que possam encontrar o Senhor nos céus e receber a recompensa da vida eterna. Nesse momento, ocorrerá uma das cenas mais comoventes e emocionantes. Os anjos devolverão aos pais os filhos que partiram desta vida em tenra idade. Agora, eles serão devolvidos cheios de vida e em perfeitas condições. Se você, caro amigo, já enfrentou a agonia da perda de um filho, saiba que pode se preparar e permanecer fiel a Deus, pois essa promessa se cumprirá em sua vida. O profeta Zacarias escreveu sobre as ruas da Nova Jerusalém que estarão cheias de meninos e meninas que brincarão nelas. Outra experiência emocionante será conhecer o nosso anjo da guarda.
Desde o dia de nosso nascimento, Deus designou um anjo para nos acompanhar. Quantos perigos ele nos terá livrado, quantas tentações enfrentadas com sua assistência. Aquele que observou nossos passos, protegeu nossa cabeça nos momentos difíceis e esteve ao nosso lado no vale da sombra da morte, indicando o local de descanso eterno. Ele será o primeiro a nos receber na manhã da ressurreição. Que emoções profundas experimentaremos ao conhecer cara a cara esse amigo querido de todas as horas, o nosso anjo da guarda. Passaremos horas em sua companhia, aprendendo sobre o amor e os cuidados de Deus, desvendando os mistérios de nossa própria vida que, até então, eram desconhecidos para nós. Louvemos a Deus pela presença dos anjos, colocados para proteger cada um de nós. A interação entre o mundo visível e o mundo invisível, o ministério dos anjos de Deus e a atividade dos espíritos malignos estão claramente revelados nas Sagradas Escrituras e estão intrinsecamente entrelaçados com a história da humanidade. Antes da criação da humanidade, os anjos já existiam, pois quando os fundamentos da terra foram estabelecidos, as estrelas da manhã juntas cantavam alegremente, e todos os filhos de Deus exultavam. Em sua natureza, os anjos são superiores aos seres humanos. O salmista observa sobre o homem: fizeste-o um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra. Salmos 8 e 5. Estamos informados pelas Escrituras quanto ao número, poder e glória dos seres celestiais, sua relação com o governo de Deus e também com a obra da redenção. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Milhares e milhões de milhões eram os mensageiros celestiais vistos pelo profeta Daniel. O apóstolo Paulo declarou serem muitos milhares, Hebreus 12, 22. Como mensageiros de Deus, saem à semelhança dos relâmpagos, Ezequiel 1,14. Tão deslumbrante a sua glória e tão rápido o seu voo. O anjo que apareceu no túmulo do Salvador e tinha o rosto como um relâmpago e a sua veste branca como a neve, fez com que os guardas por medo dele tremessem e ficassem como mortos. Mateus 28, versículo 13 e 4. Quando Senaqueribe, o altivo assírio, injuriou a Deus e dele blasfemou, ameaçando Israel de destruição, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Ali foram destruídos todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do exército de Senaqueribe. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. Os anjos são despachados em missões de misericórdia. Eles foram enviados a Abraão, trazendo promessas de bênçãos, às portas de Sodoma para livrar o justo Ló da condenação pelo fogo, a Elias quando ele estava à beira da exaustão e fome no deserto, a Eliseu com carros e cavalos de fogo, cercando a pequena cidade onde ele estava sendo perseguido por seus adversários, a Daniel, enquanto buscava sabedoria divina na corte de um rei pagão, ou quando foi jogado na cova dos leões, a Pedro, que estava prestes a enfrentar a morte na prisão de Herodes, aos prisioneiros em Filipos, a Paulo e seus companheiros durante a tempestade no mar, ao abrir a mente de Cornélio para receber o Evangelho, ao enviar Pedro com a mensagem da salvação a um gentio desconhecido. Portanto, em todos os momentos, os santos anjos têm ministrado ao povo de Deus. Diante do povo de Deus, que está exposto ao poder enganador e à malícia vigilante do príncipe das trevas, e em conflito com todas as forças do mal, a guarda constante dos seres celestiais é assegurada. Essa proteção não é dada sem razão. Deus concede promessas de graça e proteção aos seus filhos, porque há poderosos agentes do mal a serem enfrentados, agentes numerosos, determinados e incansáveis, cuja malignidade e poder ninguém deve ignorar ou subestimar. Os espíritos maus, originalmente criados sem pecado, eram semelhantes em natureza, poder e glória aos seres santos, que agora são mensageiros de Deus. No entanto, devido à sua queda no pecado, eles se uniram para desonrar a Deus e prejudicar a humanidade. Unidos a Satanás em sua rebelião, eles foram expulsos do céu e, ao longo das eras, têm cooperado com ele em sua luta contra a autoridade divina. As Escrituras nos informam sobre a confederação e o governo deles, suas várias hierarquias, inteligência e astúcia, bem como seus maus propósitos contra a paz e felicidade dos seres humanos. Ninguém está mais em perigo da influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar das evidências claras e extensas das Escrituras, negam a existência e a atuação do diabo e de seus anjos.
Quando estamos em ignorância sobre seus estratagemas, eles têm uma vantagem quase intransponível, pois muitos seguem suas sugestões, acreditando erroneamente que estão agindo com base em sua própria sabedoria. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, quando Satanás trabalhará com grande poder para enganar e destruir, ele espalha a crença de que ele não existe. Sua estratégia é esconder-se e operar nas sombras. Devido à sua habilidade em se disfarçar, a pergunta, será que ele realmente existe? É amplamente feita. Seu sucesso é evidenciado pela aceitação generalizada de teorias que negam os testemunhos claros das Escrituras. O motivo pelo qual Satanás pode facilmente influenciar aqueles que estão inconscientes de sua presença é porque ele se disfarça com grande habilidade. Portanto, a palavra de Deus nos fornece inúmeros exemplos de suas atividades malignas e revela suas táticas para que possamos estar alertas contra seus ataques. O poder e a maldade de Satanás e seu exército deveriam nos alarmar, não fosse pelo fato de encontrarmos refúgio e livramento no poder superior do nosso Redentor. Cuidadosamente protegemos nossas casas com fechaduras e trancas para nos defender contra pessoas más que possam ameaçar nossa propriedade e segurança. No entanto, raramente consideramos os anjos maus, que constantemente buscam acesso a nós e contra os quais, por nossos próprios meios, não temos defesa. Se permitirmos, eles podem afetar nossa mente, perturbar e afligir nosso corpo, destruir nossos bens e até ameaçar nossas vidas. Seu único desejo é causar miséria e ruína. A situação é terrível para aqueles que resistem às reivindicações divinas, cedendo às tentações de Satanás, a ponto de Deus os abandonar ao domínio dos espíritos malignos. No entanto, aqueles que seguem a Cristo estão sempre seguros sob sua proteção. Poderosos anjos são enviados do céu para protegê-los. O maligno não pode romper a guarda que Deus estabeleceu ao redor de seu povo. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.